Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos os irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Jacobina. No ano de 2010 eu cheguei nessa igreja aqui. O pastor Silvio disse para mim não, ele fala para todo mundo, né, pastorzão? Eu cheguei aqui só a cabeça e a catinga. O homem estava feio, viu? Mas pela misericórdia de Deus, fui resgatado pelo Senhor, fui orientado por esses pastores aqui, fui conduzido dentro daquela casa de recuperação a ter uma vida diferente. E assim como o pastor Aldenor disse, né, fui com muita vontade. Então fui buscar realmente aquilo que eu me propus a fazer naquele lugar. E Deus não me desamparou. Eu tenho um salmo no meu coração, que é o Salmo 18, que ele se inicia da seguinte maneira: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim, porque tem prazer em mim. E quando eu cheguei naquela chácara enorme, eu não sei nem a dimensão de tão grande, eu pude desfrutar do amor de Deus. Naquele lugar eu fui amado pelo Senhor, eu fui amado pelo meu Pai, tive encontros com Ele naquele lugar. Por isso eu tenho um carinho muito especial por ali, por aquele lugar, porque eu poderia ter ido para outros lugares, mas o Senhor me conduziu até aquele lugar, porque Ele realmente queria que eu estivesse ali. E mesmo sem entender, eu cumpri o que era o chamado de Deus. E aqui estou eu, irmão, no meio de vocês. Se eu entrar nessa igreja aqui e vocês não souberem da minha história, eu duvido que um dia vocês falem que eu fui usuário de crack. Se vocês andarem comigo durante as semanas, nos meus afazeres, nas minhas atividades, eu desacredito que qualquer um de vocês vai dizer assim: só pode ser a conduta de um ex-usuário de crack. Porque o Senhor, Ele me transformou, Ele não me mudou, Ele não trocou essa água por outra água, Ele me fez novo, Ele fez vinho daquela água, e eu sou muito grato ao Senhor por isso. Quem esteve aqui no Congresso de Missões pôde perceber, eu contei bem rapidamente um pouco do que aconteceu na minha vida. Minha vida não é muito diferente do que aconteceu na vida do Sidney, o filho da Célia. Também aos 12 anos de idade eu ingressei já no mundo das drogas e dei uma continuidade ali por um bom tempo. Até quando eu completei 26 anos, foi quando eu realmente decidi sair das drogas. No Congresso de Missões, o pastor, ele falou muito sobre honra, e honra ficou muito agarrado no meu coração. Então eu quero iniciar honrando algumas pessoas que entregaram as suas próprias vidas por amor de outras. Uma delas é o pastor Ramalho. É um grande amigo, é um homem que, quando tive a oportunidade de dar o meu testemunho aqui na semana passada, teve o carinho de me mandar uma mensagem, me parabenizando. Então assim, são pessoas que a gente sabe que se importam com a gente. Um homem que é multitarefa, um homem que tem um monte de coisa, mas ele dedicou um período. Então, irmão, eu te amo, muito obrigado por se lembrar de mim. Saiba que você tem um amigo aqui, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o trabalho que ele faz, que é fenomenal, né? Um trabalho realmente, um chamado diferente. Não pela quantidade de homens que está ali, mas pela qualidade do que é ali ministrado sobre aqueles homens, né? Então quero te honrar. Também queria honrar a Célia, presidente hoje do Desafio Jovem de Brasília, uma mulher guerreira, forte, que pegou uma instituição totalmente desorganizada e colocou ela nos eixos. Somente o Senhor estando na frente da obra, isso seria possível. Então hoje é uma instituição onde as pessoas são amadas naquele lugar, eles são realmente ali acolhidos, é o nome que a gente dá hoje, né? Então eles sentem ali acolhidos. Então, Célia, quero te honrar, pedir ao Senhor que te abençoe, te dê saúde, força para continuar nessa obra tão generosa. Foi a obra que me resgatou. Quero honrar aqui o saudoso pastor Galdino, citado pela Célia. Foi o homem que eu tive o privilégio de estar com ele por algum tempo, e ele me disse uma coisa
eu vou comentar agora, né? O texto que eu escolhi é 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 1. Rapidamente eu vou contar uma história. Depois que eu terminei o meu processo de recuperação, a gente saía em algumas igrejas para falar do projeto e tudo, para conseguir recursos, né, para manter, né? Naquele tempo o governo não tinha, a gente não tinha nenhum tipo de auxílio do governo, então assim, a casa realmente vivia das doações e da generosidade dos irmãos. E ao chegar na igreja, a gente já chegou um pouquinho atrasado, e eu me lembro perfeitamente assim do dirigente da igreja chegar assim: olha, o culto é de vocês, todo de vocês, o louvor é de vocês, e a fidelidade é de vocês, a palavra é de vocês. Só que a gente não foi preparado para isso, né? A gente foi lá só para ouvir o culto, e o pastor Galdino já ia pregar e tudo, contar um pouco da história do desafio, enfim. No meio assim, há 4, 5 homens que estavam ali, aí a gente começou a se perguntar: tá, mas quem vai dar a fidelidade? Vai ser você, vai ser você, vai ser você, vai ser você. E quando a gente é convidado para alguma coisa, a gente se prepara. Subir ao altar do Senhor não é uma coisa que a gente faz de qualquer maneira, né? Mas enfim, acontece esse tipo de ocasião. E vou falar igual o pastor Roberto: naquele tempo eu era crente. Então assim, eu tinha um período de oração, tinha o meu período de leitura diária, não errava, um cronograma, eu estava muito afiado assim. Eu falei, aí eles me escolheram lá: vai ser você. Eu falei, tudo bem. Eu falei, Senhor, só está eu e o Senhor aqui, eu não tenho palavra. O que o Senhor quer falar? E eu abri a Bíblia dessa forma assim, aleatória, e caí nessa passagem de 2 Coríntios capítulo 9, que vai ser a passagem que a gente vai percorrer nessa noite. E ao terminar essa fidelidade, aí nós sentamos assim nas cadeiras, e aí o pastor Galdino cutucou um outro rapaz que estava assim: esse jovem aí vai dar certo. Ele já, sabe, então eu tinha um grande sonho que alguma coisa acontecesse com ele em vida ainda. Eu gostaria muito dele me ver ministrar e alcançar, porque é fruto, claro que a obra é do Senhor, mas eu também sei que o coração de um dirigente se alegra como o de um pai que vê um filho. Então eu gostaria muito que ele estivesse aqui nessa noite. Para mim seria assim uma honra. Queria honrar também um homem chamado David Wilkerson, que foi o homem que iniciou essa obra nos Estados Unidos. Um homem que saiu de uma pequena cidade na Pensilvânia, e por conta de uma matéria que ele leu numa revista, acho que chamada Life, o nome dessa revista, sobre um julgamento de 4 jovens que tinham assassinado outros. Nesse tempo, as gangues nos Estados Unidos eram muito fortes, e a droga mais consumida lá, se eu não me engano, era heroína. Então o pico estava muito em alta, e as pessoas estavam pelas ruas, então entregavam suas vidas por isso. E esse pastor, sem ter nada a ver com nada de droga, recebe um chamado de ir até aquele julgamento e interceder pela vida daqueles jovens. E a partir daquele momento ali, nasce no coração talvez de David Wilkerson o desafio jovem Teen Challenge, e depois isso ganha o mundo inteiro. Eu não sei o número de unidades que o desafio tem no Brasil, mas a proporção da obra é gigantesca, e quantas pessoas têm alcançados aí, né? Através do aceite, e eu vou dizer generosidade da alma daquele pastor que aceitou o convite do Senhor de ir a Nova York interceder por aquelas pessoas ali que estavam perdidas e condenadas, né? O que os outros diziam é assim: não, eles têm que morrer mesmo, cadeira elétrica para eles, pena de morte. E aquele pastor foi talvez a única pessoa que, sem conhecer, amou aqueles 4 jovens. E eu posso afirmar a vocês que sem amor nada é possível. O amor é maior do que todas as coisas, e tem uma frase que eles têm que ser cercados de amor, eles têm que recomeçar de novo. Essa frase, ela é a pura realidade. Eu sei que quando a gente não tem na nossa família uma pessoa que passa por essa problemática da droga, muitas vezes pode passar pela cabeça da gente assim, isso é falta de vergonha, isso aí é... E a gente pode enumerar
tantas coisas que pode passar pela nossa cabeça. Mas, irmãos, não é. A dependência, ela é uma doença, ela é terrível, ela tira a hombridade do homem dizer que não vai mais, mas ele não conseguir resistir às tentações e voltar ao uso das drogas. Então eu gostaria de honrar essas pessoas nessa noite com essa ministração. E essa ministração, ela tem um tema que é: ser generoso nos torna parecidos com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui no meio dos meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter me resgatado, Senhor, me tirado realmente do charco de lama, Senhor, e ter me colocado nos lugares altos, ó Deus. Eu te agradeço porque o Senhor me amou primeiro, e hoje o seu amor, Senhor, habita no meu coração, e eu amo também os meus irmãos, e acredito e confio em cada um deles, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, durante a exposição dessa palavra, Senhor, fala conosco, Paizinho querido, muda o rumo da nossa história, não deixa que sejam palavras jogadas ao vento, Senhor, que sejam palavras que encontrem abrigo no nosso coração e na nossa mente. Pai, não deixe que o inimigo venha se andar no meio de nós, interrompendo, Senhor, desviando a Tua palavra. Pai, a Tua palavra, ela nos liberta, ela nos salva, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é tudo para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. É prova de generosidade esse texto que o Senhor deixou para nós, ó Deus. Ó Senhor, como o Senhor é generoso, como o Senhor é um Pai amoroso, capaz de enviar o Teu Filho, Senhor, para morrer por nós, nos resgatar, ó Pai querido e santo. Eu te louvo, Senhor, nessa noite e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Então, aos 12 anos de idade, eu já comecei ao uso das drogas, e quando eu cheguei aos 26 anos, realmente, o que acontecia com o Sidney era o que acontecia comigo, e acredito que seja a realidade de grande parte dos irmãos que fazem o uso e abuso das drogas. Então, eu saía de casa quinta-feira, sexta-feira, chegava em casa segunda, terça-feira. Na última saída, eu saí com o carro do meu pai e passei muitos dias fora, muitos dias. E eu estava num local onde nem a polícia entrava, na Ceilândia. E para quem não sabe, a Lucília, ela é minha tia, a Lucília é esposa do Valdir. E ela foi a primeira pessoa assim, a se converter na nossa família, e a partir dela muitas outras pessoas vieram. Mas ela, conduzida pelo Espírito Santo, entrou dentro do carro dela, juntamente com meu pai e a minha mãe. Eu vou contar isso aqui bem rapidamente. Eu estava no carro do meu pai, eu tinha vendido o carro do meu pai para um traficante. Qual que era o combinado? Eles iam me levar para o Santo Antônio do Descoberto, iam me amarrar lá numa árvore, eles iam embora no carro, iam me dar R$2.000 pelo carro. Eu falei, beleza, a franquia do carro é R$800, eu fico com R$1.200 para usar droga. É assim que funciona a cabeça do usuário de droga, tá? É assim que funciona. E demorou um dia para isso acontecer. Mas no exato momento em que eu entrei no carro com ele, para ir para esse lugar, para esse Santo Antônio, quando estávamos saindo ali do local onde eu estava, na Ceilândia, essa serva de Deus, guiada pelo Espírito Santo, me encontrou, jogou o carro na frente assim, cena de filme. O cara ficou assustado, não sabia se era polícia ou se era outros bandidos, saiu correndo para lá. Ela saiu do carro, entrou na direção do carro, eu deitei o carro e eu dormi, descansei. Aquela seria uma das últimas vezes que eu usava droga na minha vida. Não foi a última, porque como eu disse, o homem deixa de ser homem, não tem palavra. Eu ainda usei acho que 2 ou 3 vezes depois disso, mas eu não saí mais de casa. Naquele dia eu me decidi que eu ia deixar de usar drogas. Me convidou para ir em algumas igrejas, eu fui, cheguei a aceitar Jesus numa ocasião lá na igreja que tinha no centro da Guatinga, de uma forma, primeiro milagre que eu vi do Senhor na minha vida. Estávamos todos sentados, e aí o pastor fez um apelo. Ele era um pastor nordestino, e eu achei muito engraçado a forma dele ministrar. Estava com a esposa, contou uma história de uma geladeira, e eu achei muito interessante aquilo, mas não entendi nada.
E aí, na hora do apelo, ele falou assim: olha, quem quer aceitar Jesus, fica de pé. E eu estava assim, sentado, de olho fechado, estava de olho fechado. Daqui a pouco eu estou vendo as pessoas, tipo assim, batendo no meu ombro. Irmão, eu estava de pé. Eu não vi a hora que eu levantei. Então ali foi a primeira vez que eu aceitei o Senhor, mesmo sem saber, mesmo sem entender. Depois fui conduzido por aqui para uma outra tia minha, que era membro dessa igreja, né, Simar, dizendo: olha, lá na minha igreja tem um pastor que ele recuperou, você devia ir lá conversar com ele, você aceita? Eu falei: eu aceito. Irmão, eu aceitava até, eu estava desesperado, eu não aguentava mais. E aí eu vim, conversei um pouco com o pastor Adenor, depois daqui a pouco chegou o pastor Silvio, nós conversamos um pouco, ficamos acertados de ir então para o Desafio Jovem. O pastor Silvio falou assim: olha, domingo, você sobe lá no altar comigo e aceita Jesus como Senhor. Eu também aceitei o Senhor ali. Pastor Silvio foi na minha casa. Assim, a história é muito comprida e eu não quero me delongar nisso, mas o carinho e a generosidade das pessoas comigo foi algo que eu não tinha experimentado ainda. Então o pastor Silvio foi da minha casa, depois me convidou para vir aqui, aceitei Jesus lá em casa, aceitei Jesus aqui. Aquele momento, irmão, que a gente vai aceitando Jesus várias vezes. E eu me lembro dele falar assim, que tinha lido a Bíblia em 3 meses. Eu falei assim: eu vou ler em 2. Se esse cara leu em 3, eu vou ler em 2. Eu tinha muita vontade mesmo. Na verdade, eu estava muito destruído mesmo. E aí eu entendo que onde realmente abundou o pecado, superabundou a graça. Porque eu fui para aquele lugar com muita vontade de viver. E até aquele dia eu estava com muita vontade de morrer. Então o pastor Silvio me convida, eu vim aqui, eu recebo o Senhor neste altar. Isso era no domingo. Na segunda-feira eu vou então para essa casa do Desafio Jovem de Brasília. E lá minha vida começa a mudar. Eu chego lá como um aluno, como um interno qualquer, mas em poucos meses eu já tinha lido boas porções das Escrituras e o Senhor já vinha falando comigo. No 3º mês eu já estava discipulando outro irmão. Não é o correto, mas foi assim que o Senhor me orientou. O pouco que eu sabia, eu compartilhava. E a minha vida foi indo desse jeito, e vinha um irmão, ele chamava Carlos, e depois vinha outros, e a gente tinha muitos cultos lá, todos os dias tinha culto. E no final do culto da noite, a gente se reunia numa fonte que tinha lá, e aí eu tinha uns 2, 3 irmãos que a gente estava realmente focado naquilo que a gente queria, a recuperação, no conhecer de Cristo, e então a gente ficava ali louvando ao Senhor. Irmão, isso aí é o trabalho extra, foi o que diferenciou todos nós. Você ir para uma faculdade, irmão, e cursar o seu curso, sem fazer algo a mais, não vai tirar você da mediocridade, assim, do meio, da média, não vai te tirar. Mas aquilo que você faz a mais, de forma generosa, isso vai te diferenciar, e Deus retribui isso nas nossas vidas. E eu sou grato ao Senhor porque eu tenho 15 anos recuperado. Eu tenho 15 anos, sou membro desse lugar. Eu falo assim, não sou perfeito, tive meus processos de recaída, mas para a droga eu não voltei mais. Porque quando a gente vai se aproximando do Senhor, a gente vai vendo quão sujos nós somos. Então, mentira, permanece em mentira, está caído. Permanece com práticas mundanas, está caído. Então eu passei e ainda continuo passando por esses processos de tirar essas sujeiras, porque o Senhor continua me mostrando que eu ainda tenho muito, minha caminhada ainda era muito longa. E o Senhor tem me orientado em algumas coisas. No início desse ano eu fui fazer uma visita, sempre eu faço, eu já fui várias vezes na casa do pastor Ramalho. Às vezes o Senhor me dá algumas coisas pontuais, me deu uma série de 3 ministrações, então eu percorri lá o pastor Ramalho, fui numa outra casa aqui, da senhora chamada Ariolenes, né? Célia abriu essa porta para mim lá, fui lá no Desafio, fui no Esquadrão Resgate, que é uma outra casa de recuperação, que eu também ajudei por um período.
Então assim, onde eu tinha acesso, onde eu fui, e é um processo que é desde quando eu saí de lá. Lá, quando eu iniciei no segundo, no terceiro mês, eu já ajudava os outros lá dentro, nesse segmento da recuperação e ao conhecer o Senhor, e de lá para cá eu sempre tenho feito isso, e eu tenho convicção de que isso tem me mantido de pé, porque cada vez mais que me aproximo do Senhor, mais eu me sinto forte, mais eu me sinto, tem vezes que nem eu lembro. Eu já cheguei a dizer aqui de altar, aqui no púlpito, para os irmãos, que tinha vergonha, e de fato, quem vai se orgulhar de algo terrível que fez? Então, só que o Senhor também me disse que eu não posso me calar, que a obra é dele, que foi ele quem me tirou, que me resgatou, e fez isso com um propósito, que era recuperar outras pessoas. Então, todas as vezes que eu sou convidado, tanto aqui como em outras comunidades, então eu dou o meu testemunho e saio muito alegre de lá, porque eu também, além de dar esse testemunho, eu sei que eu dou esperança às outras pessoas através da minha história, porque as pessoas conseguem ver, talvez, os seus filhos em mim, e esse é o meu objetivo mesmo. Então todas as terças-feiras, depois que eu fiz essa visita lá no desafio, e aí eu senti um desejo muito forte de permanecer e continuar. Conversei com a Célia, se ela me autorizava, está indo ali uma vez por semana. Então todas as terças-feiras eu vou lá, ministro, e saio de lá muito mais abençoado do que qualquer um deles, e digo a eles: olha, no meio de vocês está pastores aí, cara, tem missionários, tem pais de família reconstituídas aí, sua família ainda está destruída, ore ao Senhor, peça a Ele, Ele vai restituir a tua família, Ele vai te dar muito mais do que você pede. Agora derrame o teu coração ao Senhor, entrega a Ele, confia, Deus vai fazer. Eu também digo a eles assim: eu sei que é difícil vocês acreditarem em vocês agora, mas eu quero dizer que eu acredito, eu quero dizer que eu amo vocês, eu tenho certeza de que o Senhor eu estava aí um tempo desse atrás, eu estava aí, e hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. E se chegasse alguém aqui, nessa casa de recuperação, no momento em que eu estava aí no local de vocês, e falasse assim: olha, não, um dia você vai sair daqui e vai ministrar a palavra de Deus em igrejas, eu ia dizer que ele era louco, que isso nunca ia acontecer. Como? Era impossível. Mas esse é o Deus que nós servimos, é o Deus das causas impossíveis. A OMS vai dizer realmente que não tem cura, e eu digo a vocês que nosso Deus é o Deus da causa impossível, do Deus que cura. Ele é o Deus que restaura, é o Deus que restaura casamento, restaura homem, restaura hombridade. Ele é o Deus que restaura famílias inteiras. Deus tem me abençoado, irmão, de uma maneira sobrenatural, mas é muito, muito, muito sobrenatural, porque eu não sou digno das coisas que Ele tem me entregue. Eu não sou digno, irmão, não mereço, não sou merecedor. Deus, Ele é maravilhoso. Eu vou ler um pouquinho da passagem aqui, senão eu fico falando. 2 Coríntios capítulo 9, eu vou ler o texto inteiro, de 1 a 15, e depois a gente vem pontuando algumas coisas, tá? Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que o nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei, que de fato estariam. A fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração,
não com pesar ou com constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de várias expressões de louvor e gratidão a Deus, por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial. Muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo, pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles, com todos os outros. Amém? O apóstolo Paulo está falando, ele está dando continuidade de alguma coisa, que vem desde o verso 8, falando sobre generosidade. A igreja aqui, ela já tinha se proposto há um ano atrás, a dar uma oferta de forma generosa, uma oferta que supria as necessidades de outros irmãos. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no decorrer desse texto, que essa oferta, ela passa do dinheiro, passa do recurso, que o exemplo que eles estavam dando para os outros já era conhecida, e que as outras cidades, as outras igrejas, estavam tendo eles como exemplo. Quando eu vou falar hoje a palavra generosidade, eu não quero que você atribua isso a dinheiro, eu quero que você atribua isso a missão. Missão é ser generoso, missão é doar o seu tempo, e o tempo é muito valioso, mais que dinheiro. Missão é doar a sua vida, e a vida, irmão, vale sangue derramado na cruz, sangue precioso. A vida vale mais do que todas as coisas. Amém? A gente pode citar o irmão Caleno, que esteve conosco aqui há pouco tempo, né? Um homem que deixou tudo para trás, pegou sua mulher e sua esposa e se dedicou à missão. Posso citar o Ramalho, a Célia, a irmã Lúcia, né? Lá da Ceilândia, o irmão Hildo, pastor, vários pastores que dedicaram as suas vidas inteiras ao trabalho missionário. Claro que eu conheço muito mais pessoas envolvidas com a recuperação, mas tem gente que sai daqui para ir no Piauí, pastor Marcelo, não é isso? Pastor Marcelo saiu daqui para ir ao Piauí, amparar ali aquelas pessoas que têm fome. Essas coisas, essas atitudes, essa forma de ser generoso, não será esquecida pelo Senhor. Então todas as vezes que eu falar aqui, não atribua a dinheiro. Dinheiro, ele é secundário nessa palavra. O que mais vai importar aqui é a sua dedicação, o seu tempo, a sua generosidade, de fato é o seu tempo, aquilo que você pode fazer. Amém? Eu pontuei 5 coisas aqui nessa pequena exposição. Uma delas é o princípio da generosidade. Paulo começa ressaltando da generosidade daquelas pessoas ali, né? E essa generosidade começou no coração daquela igreja, depois ela foi externada através dos recursos financeiros, daquela doação. Paulo elogia a disposição dos coríntios, né, em contribuir e de encorajar. Essa forma de contribuir encoraja. Então muitas vezes, irmãos, aqui a gente fica com vergonha porque a gente não sabe falar, porque a gente não conhece tanto os textos bíblicos, e a gente desacredita que o Senhor pode falar através de nós. Eu quero encorajar os irmãos a, quando for à padaria, começar com o simples de Jesus te ama. Ao passar pelo porteiro do prédio de vocês, parar ali um pouquinho e dizer a ele um Jesus te ama. E vocês vão ver que com o passar do tempo, Jesus te ama vai começar
vai se transformar em algumas pequenas ministrações da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fica guardada no nosso coração, e no tempo oportuno, ela é exposta, assim que precisar, assim que for necessidade. Eu me lembro de uma história, minha mãe se converte depois de tudo, né? Depois da minha passagem, minha mãe se converte, e ela começa um processo de aposentadoria no INSS. Minha mãe muito tímida, uma missionária, mas muito tímida, não gosta muito de falar, não gosta muito de se expor, mas ela foi ao INSS e ali ela teve uma experiência que ela me ligou para falar. Só, olha, eu estava conversando com um atendente, e de repente eu comecei a falar, e eu não parava mais de falar, e aí eu fui falando, e aí eu não sei nem o que eu falei, mas eu falei um monte de texto, e eu dei as referências. Falei, mãe, é assim, o Espírito Santo fala através de você, Deus está te usando, preste atenção nos sinais. Então assim, Deus vai te usar, irmão, no momento oportuno, não se menospreze. Aos irmãos que estão lá no CRDP, que estão aqui os irmãos do CRDP? Irmão, Deus abençoe a vida de vocês são homens valentes, homens de Deus, entendeu? Um passo gigantesco foi o passo que vocês deram a aceitar, irmão, esse tratamento. Agora, empenhem-se em estar ali naquele lugar, não adianta passar o tempo de vocês lá, certo? Empenhem-se em aproveitar o tempo que o Senhor reservou para vocês lá. Deus privilegiou vocês, Ele está custeando aqui as despesas de vocês aqui fora, não se preocupe. E lá dentro, irmão, é um local onde vocês vão ter que ter uma experiência sobrenatural com Deus, amém? E eu acredito que vocês são realmente os próximos pastores, que vão estar aí itinerante, fazendo trabalho em casa de recuperação, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Ele usa também a coleta aqui como uma maneira de promover tanto a generosidade dos doadores, quanto a gratidão dos que recebem. Quem está em melhor condição? Quem doa ou quem recebe? Quem recebe, ou quem doa sempre está em melhor condição, porque a gente costuma a doar do que está sobrando, mas a alegria daquele que recebe, ela é tremenda. O ato, a sua generosidade em ofertar, faz com que aquela pessoa que recebeu, está tão feliz que glorifique ao nome de Deus. Entende que o ato de ofertar, essa generosidade de conversar, de entregar alguma coisa, um bem, uma roupa, um dinheiro, qualquer coisa, ela glorifica o nome de Deus. A gente muitas vezes acha que está cumprindo um papel social, de entregar ali alguma quantia, algum dinheiro, ofertar roupas, calçados, mas eu digo a vocês que quando vocês fazem isso de coração, vocês estão só engrandecendo o nome do Senhor, porque a pessoa que recebe, a primeira pessoa que ele vai agradecer é: louvado seja o nome do Senhor. Então a sua generosidade, ela glorifica ao Senhor, amém? O verso 1 e 2 diz assim: ora, quanto à assistência em favor dos santos, não é necessário que vos escreva. Paulo não está aqui instruindo a eles, nem relembrando a eles, ele está dizendo aqui que não é nem necessário, mas que ele vai fazer, certo? Portanto, eu convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho, tenho orgulho diante de vós, que diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado. Olha só, Paulo passa por ali, ou manda uma carta, e eles, não é que Paulo pede, não é pedir, não é o ato de pedir. Aquela igreja, ela tem um coração generoso. Eles falam assim: eu quero participar dessa doação, nós queremos, a nossa comunidade, nós queremos ajudar os irmãos menos favorecidos. É diferente Deus chegar aqui e fazer um apelo a vocês, irmãos, está aqui uma caixa, coloca o que Deus colocar no coração de vocês. Isso é uma coisa, e é lícito, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas imagina que o pregador está aqui na frente de vocês, irmãos, e de forma sobrenatural, um a um começa a se levantar e depositar o dinheiro. Ninguém pediu, de forma generosa e espontânea. Raramente isso acontece, mas acontece, entende? Isso é a forma mais generosa, sem pedir. Deus sabe de todas as nossas necessidades. A segunda coisa que eu pontuei aqui, vai estar do verso 6 até o verso 11, que é a lei da semeadura. Ele vai dizer que é proporcional àquilo que a gente planta, a gente colhe. Quer ver um exemplo
da generosidade do Senhor, o agricultor, ele planta uma semente que ele não criou, o Senhor criou. O Senhor abençoa o agricultor, e o agricultor planta ali 3 sementinhas, não sei como que é feito, mas ele coloca aquelas sementes ali, prepara o terreno. Ele não tem poder de fazer aquela planta crescer, mas ele cultiva, ele prepara, ele cuida, porque é necessário cuidar, né? Tira ali aquelas ervas daninhas, ele cuida, ele trata. E o Senhor dá o crescimento daquela árvore, daquele fruto. Enfim, eu poderia usar aqui uma espiga de milho, para que fosse algo tremendo e grande. Ali uma espiga é o resultado do plantio de um grão. Irmãos, o que o Senhor pede de nós é uma 10ª parte, é o dízimo. Isso Ele pede. Mas a forma generosa de contribuir aos irmãos, é assim que o Senhor me mostrou. Olha só, a gente planta um grão de milho, aquele grão de milho vai dar várias espigas com vários grãos de milho. A gente pega 10% de 1 milhão de grãos de milho e deposita no altar do Senhor. Quem foi abençoado, na verdade, foi o agricultor, que recebeu muito mais do que o que ele plantou. E a lei da semeadura, ela é dentro disso. Quando a gente oferta, irmão, eu sei que quem recebe está muito grato, porque, claro, a gente oferta para quem tem necessidade, mas o nosso coração também, irmão, tem que ser cheio de agradecimento. Por quê? Porque a partir do momento que você doar um par de sapato, eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas e vai derramar centenas de pares de sapatos na sua vida. Eu tenho certeza que quando você depositar qualquer valor de forma generosa, isso aqui eu não estou falando de barganhar com Deus, não é uma troca, eu estou falando de generosidade, porque tem pastores aí fora que eles usam esse texto de forma errônea, dizendo que a semeadura é assim, que você planta e que o Senhor vai te dar, porque Ele é obrigado. Não, Ele não é obrigado, não, é porque Deus é generoso, e de fato Ele nos dá, e nos dá mesmo, quem de nós tem condição de agradecer ao Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas? Quem de nós tem condição de agradecer pelo sacrifício na cruz do Calvário? Irmão, qual o dinheiro que eu posso pagar por isso? Não existe um preço. O Senhor entregou o próprio Filho por amor a nós. Irmão, é uma generosidade que não tem tamanho. Paulo explica que quem semeia pouco, também pouco colherá, mas quem semeia muito, de forma grandiosa, generosa, Deus vai retribuir. A generosidade, ela produz frutos, e aqueles que são generosos recebem também em abundância. É assim que funciona, irmão, porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, mas Ele conhece o nosso coração. Ele conhece. Fala assim: Senhor, eu tenho ofertado na sua casa, nada tem mudado. É porque às vezes vem depositar, irmão, e vem com avareza. Fala assim: mas se eu der, não, eu vou falar assim, não é generalizando, tá? É só um exemplo. A pessoa recebe lá um valor X qualquer, e aí ela fala: vou tirar a 10ª parte aqui desse valor, e ela tira até os centavinhos, porque cada centavo é importante, e se ela fizer um pix errado, é capaz de ligar na igreja e falar assim: eu mandei 5 centavos a mais. Irmãos, nós estamos diante de uma igreja madura, nós temos recebido há tempos aqui um alimento sólido, o Senhor tem retribuído a cada um de nós assim de forma maravilhosa, mas quando a gente dá assim, dessa forma, não, eu dou o dízimo, eu não dou oferta, ou eu dou o dízimo, ou eu dou oferta. E eu sei que tem irmãos assim, muitas vezes a gente se coloca na condição mesmo, dessa forma, mas vamos orar e rogar ao Senhor, para que Ele dê o privilégio de sermos generosos, irmão. Não é de dar de forma desenfreada, não, eu estou devendo, mas eu dou, e não é assim, não é sangrar até o final, não é assim. Eu estou falando de quem está sobrando, e que de forma mesquinha dezima,
ou que oferta por obrigação. Não, se eu não levantar aqui, se eu não der essa oferta aqui. Então, irmãos, eu quero dizer que essa oferta ela não é bem-vinda. Essa oferta ela é uma oferta que ela está te prejudicando. E a única coisa que o Senhor quer nessa noite é o seu coração. O Senhor não precisa do seu dinheiro. Eu tive conversando com a pastora Ilta pouco tempo atrás, a comunidade tinha perdido um recurso e tudo, e eu fiquei preocupado. Falei, Senhor, como é que vai fazer? Vai ter que diminuir as vagas e tal. Pastora Ilta, é porque lá a casa, eu falei, irmão, Deus vai prover. E se o governo parasse? Deus não vai deixar fechar não. A igreja vai manter, as coisas vão acontecer, confia no Senhor. Isso foi esse ano, foi agora, há pouco tempo. A gente realmente se preocupa, mas eu quero dizer que nós temos que manter os olhos fixos no Senhor, e entender que Ele sim é o provedor, dono do ouro e da prata. Nós estamos aqui só de passagem, todo luxo que nós temos vai ficar aqui, outras pessoas vão usufruir, mas nós temos que ter na consciência de que essa generosidade abençoa os outros e glorifica o nome de Deus. É importante que a doação seja feita de coração e não por obrigação. O terceiro ponto que eu anotei aqui é: Deus ama quem dá com alegria. Posso citar aqui aquela passagem onde uma pessoa deu tudo o que tinha, e o Senhor está contando ali uma parábola de alguém que era rico e abastado e deu uma grande quantia, e aquela senhora deu 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. Quem deu mais? Quem deu mais? É a maior prova de que o Senhor não está preocupado com o dinheiro. Ele não precisa. A gente é que precisa aqui, mas o Senhor não precisa. E se o Senhor quiser usar qualquer pessoa para fazer grandes doações, ou inúmeras pessoas para fazer pequenas doações, Ele vai fazer, Ele não vai desamparar, mas o nosso coração tem que estar no Senhor. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é: Deus ama com alegria, ama quem dá com alegria. É o verso 7 diz o seguinte: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar, ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então, quando se levantar do seu assento para ir fazer uma doação, quando você estiver fazendo uma doação, faça ela com alegria. Pode colocar no seu coração que o Senhor, Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, e todo mundo ganha. O Senhor ganha porque o nome dEle é glorificado, a pessoa que foi abençoada ganha porque algo de necessidade que ele tinha foi suprida, e nós também ganhamos porque o Senhor derrama de uma forma muito generosa sobre as nossas vidas. Este verso é um dos mais citados sobre a doação, e ele é enfatizado que a atitude do coração é tão importante quanto ao ato de dar. O ato de dar, ele é importante, mas com um coração alegre ao Senhor. A doação deve ser feita de forma voluntária, tem que ser de acordo com o que está proposto no seu coração, e ela tem que ser em gratidão ao Senhor, porque se nós hoje temos condição de ofertar R$1 ou 100 mil, foi o Senhor quem colocou esse dinheiro em nossas mãos. Nós devemos nos levantar com alegria. Pontuei mais uma aqui, que está do verso 8 ao verso 11, é a providência de Deus. Certo de que Deus é poderoso para fazer toda a graça vos seja acrescentada. Certo de que Deus pode fazer todas as coisas. Verso 8: a fim de que em todas as áreas da vida, e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Ele não está dizendo aqui que Ele vai te dar somente o que você necessita. Ele está dizendo que Ele vai transbordar sobre a sua vida. E aqui Ele está ministrando sobre uma igreja que está ofertando de forma generosa e espontânea. Irmãos, a fórmula está aqui. A fórmula está aqui. Você quer ser abastado? Quer ter muito?
Confie o seu coração ao Senhor. Qual o objetivo de ter muito, se não de oferecer muito, de doar muito? Quer ser bem-sucedido? Entregue os teus caminhos ao Senhor. Quer ter a salvação? Reconhece Ele como Senhor e Salvador e será salvo. Entrega a tua vida a Ele. Deus tem todas as coisas. Dos versos 12 ao verso 15, para a gente encerrar, vai dizer o seguinte: porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estás suprindo as necessidades dos santos. Quando nós estamos fazendo isso, nós não estamos simplesmente dando àquele que necessita, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de várias expressões de louvor e gratidão a Deus. Quando nós ofertamos, irmão, nós temos que tirar da nossa mente que é algo nosso. A nossa doação, ela é a gratidão ao Senhor. O mandamento de entregar esses recursos ao Senhor é uma coisa, mas a gratidão de entregar com alegria é outra. Dedique um pouco do seu tempo a ministrar a palavra de Deus. Eu sei que a vida de todos vocês é muito corrida, a minha também é. Mas eu estipulei um dia, terça-feira é do Senhor. Irmão, eu não estou dando nada, eu sinto assim um incompetente, porque eu deveria fazer muito mais pela graça que eu recebi. Mas esse pouquinho vai alcançar outras pessoas. Esse pouquinho vai alcançar a família deles. E a família deles vai alcançar outras pessoas. E a graça de Deus vai ser derramada sobre a vida de cada um deles. Qual o resultado da generosidade? Foi o quinto ponto aqui. Ela não apenas atende à necessidade dos santos, mas também é da ação de graças ao Senhor. Através da doação, a fé dos destinatários, ela é fortalecida e o resultado é glorificação a Deus pelo testemunho da generosidade. A generosidade, ela é um reflexo da graça que recebemos de Deus. Ser generoso não está atribuído em grandes ofertas. É uma atribuição de quem dá de coração. Ser generoso é dedicar um período da sua vida à obra do Senhor, a ministrar a palavra do Senhor da sua forma, do seu jeito, a entregar um pouco do seu tempo a visitar aqueles que estão necessitados e sentir a alegria no coração de fazer isso. Deus tem nos retribuído, irmãos, nós somos ricos aqui. Essa igreja, ela é abençoada, irmão. Desde a palavra, irmão, assim, eu posso falar porque faço parte do ministério de ensino, a competência dos irmãos que estão ministrando, a dedicação para entregar algo genuíno de Deus, desde das pessoas que sobem aqui, os congressos, a preocupação com a família. Irmão, nós não estamos aqui trazendo grandes bandas de louvor para fazer grandes arrecadações. Nós estamos preocupados com as famílias neste lugar. Nós estamos preocupados com o ensino neste lugar. As escolas bíblicas dominicais nas igrejas, elas têm acabado. Isso é um erro. Quem não te ensina não quer o seu bem. Quem não te apresenta a verdade não quer o seu bem. Faça parte da escola bíblica dominical. Escute o que os professores estão falando. Pergunte. Escute o que os pastores têm a dizer a vocês. Deus, Ele tem algo maravilhoso sobre as nossas vidas, irmão. Nós estamos aqui, eu posso dizer, em berço de ouro. Somos conduzidos por pessoas que têm compromisso com o Evangelho. E nós temos que agradecer. Como que a gente agradece? Replicando aquilo que nós temos aprendido neste lugar. Mas se nós não temos aprendido nada, o que passar? Não é verdade? Que Deus abençoe a vida de vocês nessa noite. Que Deus possa continuar, irmão, nos abençoando. Eu sei que todos nós também passamos por dificuldades, tá? Não quero dizer que, porque quando eu estou dizendo aqui que nós somos abastados, irmãos, é porque nós estamos cheios da graça de Deus neste lugar. Sai para conversar com os irmãos dessa igreja, comprometa-se com os irmãos. É curso de homem, é curso de mulher, é curso de casado, é curso de finança, irmão, é curso para criança, é curso para batismo, é consolidação 1, 2 e 3, é tanta coisa que tem aqui. Qual o ministério que você não se encaixa aqui neste lugar?
é louvor, é casal, é recepção, são muitos, são inúmeros. Nós precisamos de vocês aqui neste lugar, assim como a Célia falou, a igreja é vocês, amém? Nessa noite eu gostaria de saber, se alguém gostaria de aceitar o Senhor como Salvador de sua vida. Quando Paulo escreve Romanos, lá no capítulo 10, nos versos 9 e 10, ele diz que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, a gente será salvo. Existe alguém no meio de nós que nunca fez essa confissão pública, aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o reconhecimento dele como renascido, como aquele que ressuscitou para nos salvar? Se tiver alguém, irmão, fique de pé, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você nessa noite, amém? Alguém? Amém. Então vamos aplaudir ao Senhor. Posso pedir o pastor para orar? O senhor faz a confissão? Amém. Você quer aceitar? Você hoje reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Sim. Amém. Então você vai repetir comigo a seguinte oração. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a partir de hoje, a partir de hoje, eu declaro e recebo recebo o Senhor o Senhor como Senhor e Salvador como Senhor e Salvador da minha vida. da minha vida. Reconheço Reconheço que eu sou um pecador que eu sou um pecador. e peço a Ti, Peço a Ti, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, escreve meu nome escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. E a partir de hoje, E a partir de hoje, Espírito Santo, Espírito Santo, governa sobre a minha vida, governe sobre a minha vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estender as mãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, o Senhor diz: quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Os anjos, ó Pai, jubilam diante da Tua presença. Nesse momento, ó Pai, há uma festa. Anjos estão dançando na Tua presença. Anjos estão Te adorando, glorificando, saltando de alegria, de júbilo na Tua presença, porque a Tua palavra diz que assim é. Pai, escreve o nome do Teu Filho no livro da vida. Espírito Santo, governa Ele, conduz Ele a toda a verdade, ensina todas as coisas, e que todo o poder das trevas, meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade, no poder do nome de Jesus, e agradecemos por essa vida, por essa salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Muito bom, meu jovem. Deixa eu lhe dar um abraço. Deus abençoe. Irmão, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade. Há poucas semanas atrás, me procurou um irmão aqui, eu não sei o nome dele, eu sou meio ruim de nome, mas ele me ofereceu assim, ele falou assim: ó, eu estou com umas roupas lá, era do meu sobrinho e tal. Essas roupas, irmão, essas roupas foi uma grande festa dentro daquela instituição, porque realmente as pessoas chegam ali com muitas necessidades. O Senhor, Ele tem feito coisas maravilhosas naquele lugar, e eu tenho visto, né, os pastores foram lá, de forma generosa, né, pastor, assim, eu nem convidei, né, não sei se eu fui, né, mal educado, mas assim, eles se prontificaram a estar ali, né, entre muitos outros irmãos aqui. Então assim, eu não quero cansar os irmãos quando eu convido para ir lá, porque é longe, irmão, entendeu? Tem que amar, viu, porque, né, não, pastor, é longe, mas eu sinto muito feliz quando eu volto de lá. E assim, eu quero agradecer a cada um dos irmãos, porque a oferta de vocês tem chegado lá, as pessoas têm recebido aquilo que vocês têm depositado no altar. Essa igreja tem contribuído com aquela obra, e eu sinto que aquela casa, ela é minha, assim, eu tenho ela como minha casa, sabe, porque experimentei muitas coisas ali naquele lugar. Então quando eu levo lá, irmão, e eu vejo a alegria do irmão,
Assim, é a mesma alegria que está no coração dele, talvez até maior que está no meu. E de entregar alguma coisa que nem foi eu que dei, eu só peguei daqui e levei para lá, entende? Então a igreja tem ofertado, tem se comprometido, assim como no texto aqui de 2 Coríntios, quando Paulo escreve lá, ele vai dizer que manda uma caravana primeiro para receber esse dinheiro, né? Primeiro para que ficasse assim, que todos soubessem, sabe? Ele montou uma comitiva para dizer assim, não, Paulo está pegando esse dinheiro para ele, então nem foi ele que foi lá, mas ele preparou esses irmãos para ir ali. Então os pastores aqui também têm feito de forma semelhante, né? Então eu vejo que cada atitude realmente ela é bíblica, né? É a preocupação de saber para onde está indo esse dinheiro, né? O cuidado com os recursos que são empregados aqui neste lugar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez, e eu agradeço a oportunidade, amém?